canto gregoriano é o cântico da Igreja Católica. Ele se desenvolveu de uma forma orgânica e gradativa, né? A origem histórica dele faz referência ao cantochão hebraico, que era o cântico utilizado na liturgia dos judeus, né? Eles cantavam salmos e tinham todas as cerimônias deles. Então, o cântico que eles utilizavam é a base, é a raiz do gregoriano, né? A base do gregoriano. Então, o primeiro progresso também que nós podemos perceber tecnicamente foi quando ele foi para Roma e houve essa mistura, né, dos estilos orientais com o estilo judaico e também com os modos gregos, né? Porque os gregos eles já tinham uma noção musical avançada para a época. Os modos, né? Eles tinham criado modos, né? Ou seja, tinham entendido de certa forma como a música acontecia e entendido isso, eles tinham sistematizado os modos, né? E esses modos indo para Roma, houve essa mistura, né? Da técnica grega, que eles chamavam os modos, né? A música grega, com o cantochão judaico e também outros elementos musicais orientais, né? Siríacos, bizantinos, etc., né? Então, esse foi o primeiro progresso, né? Que se deu em Roma. O Papa Gregório I, ele fez basicamente o que o Papa São Pio V fez com o Missal, né? Ele sistematizou. Por quê? Havia, então, esses cânticos, né? Então, o Papa, ele sistematizou como? Ele selecionou os cânticos que se adequavam à liturgia, selecionou, melhorou, né? E sistematizou tudo isso e criou escolas, as chamadas Schola Cantorum, escola de cantores, onde os cantores aprenderiam de forma mais efetiva, mais profícua a executarem as peças gregorianas, né? Fala-se que, em média, para uma pessoa começar a cantar na liturgia, ela demorava cerca de 10 anos ou mais, né? Porque eles tinham que memorizar os cânticos, ou seja, eles tinham que escutar, cantar de tal modo até que eles tivessem tudo de cor. Ou seja, não era fácil. Então, era mais ou menos 10 anos para mais, para eles poderem cantarem nas cerimônias litúrgicas, não é? Bom, Pepino Breve, que era rei do Reino Gálico, ele decidiu então trazer este canto romano, né, para a Gália, que tinha o cântico gálico mais difundido. Então, trazendo esse cântico, não houve uma substituição, houve outra mistura, né? Então, aí foi mais um progresso do canto gregoriano. A mistura do canto romano, que, como eu falei, teve todo o desenvolvimento, origem do canto hebreu, grego e outros, também teve outros elementos orientais. Então houve um progresso, porque juntou isso ao estilo gálico de música, né? Aí ficou conhecido como canto gálico romano. Então Pepino o Breve decidiu batizar esse estilo de música como gregoriano, em homenagem a São Gregório Magno. Daí nasce o nome canto gregoriano. Bom, então a partir disso houve uma difusão maior do canto gregoriano e posteriormente, quando o Reino Gálico se transformou em Sacro Império Romano-Germânico, aí que se difundiu cada vez mais, né? Com a chamada Renascença Carolíngia, né? No caso, o imperador Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, ele difundiu ainda mais o canto gregoriano, mais do que Pepino Breve, e criou várias escolas cantorum, né, onde se aprendia o canto gregoriano, e aí ele se difundiu de uma forma estrondosa, né? Basicamente, a função da música popular, não só da música popular de hoje em dia, mas já 500 anos atrás, uma música com ritmo, que faz tipo uma animação para o povo, para dançar, para juntar, para beber, para namorar, para tudo isso. Então, isso é a função da música popular. A função da música sagrada é óbvia, é servir a missa, servir Deus.
em todos os aspectos, né? Então, assim, lógico que esse primeiro elemento que eu expliquei, o ritmo, não tem uma função tão importante na música gregoriana. O tempo, o ritmo não é tão definido, porque é até proibido tocar com instrumento rítmico, né? Bateria seria proibida, né? Então não faz sentido. A música não tem esse fundamento com um pulso sempre repetindo, tum, tum, que já dá uma é muito mais a tranquilidade. Então, a respeito da diferença, eu já falei. O ritmo já faz muita diferença. Então, a música tem uma... qual a palavra? Com essa tranquilidade e esse ritmo livre, que não tem pulso, é muito mais sobre as notas em si. A melodia está subindo, mas não é... Está subindo rápido ou devagar? Não. Sobe com o ritmo do significado das palavras, né? Por exemplo, sempre quando a mensagem do psalmo é uma coisa tipo descendo no céu, a melodia está descendo. E normalmente o regente dá o tempo para isso. Então, o canto gregoriano não pode ser substituído, principalmente porque ele obedece a essa regra, né, na minha visão. Né? Não é algo que foi estipulado aí por estudiosos, mas a minha visão é a seguinte: o gregoriano ele segue essa regra de que a letra é mais importante do que a música. A música ela vem para complementar a letra, né? Ou seja, o texto bíblico. E por isso que ele é tão eficaz no que foi proposto. Assim como a salmodia, né? A salmodia seria aquela linha melódica reta, né? Por exemplo, geralmente tem uma antífona e tem Deus meus, quare me repuliste. Tipo isso, né? Uma linha melódica mais reta. Ela é muito fácil de você receber a música, porque ela não exige, ela não causa muito sentimento, né? Muita empolgação. Então ela é sóbria e aí a letra fica em destaque. Por isso que o gregoriano, mesmo sendo com uma melodia mais elaborada, ele acaba sendo tão importante, porque ele traz esse protagonismo para a letra, para o texto, né? É diferente da música polifônica, que são muitas melodias, é muito acorde, é muita coisa diferente, instrumentos muitas vezes, né, em alguns casos, e isso acaba tirando o foco no texto, porque o importante da missa é o texto, né? É uma oração. O gregoriano, as partes gregorianas, por exemplo, próprio, o ordinário, né, que é o Kyrie, Glória, Santos e Agnus Dei, eles são orações, né? É o momento, o ordinário é o momento do povo participar também, né, cantando. E esses momentos têm que ser realmente voltados para aquele texto. E o gregoriano é perfeito nisso. A música é parte da liturgia. E ela é parte da liturgia porque nós temos, na liturgia tradicional, a missa cantada e a missa rezada. A missa cantada é aquela missa na qual as próprias partes constitutivas da liturgia, os textos litúrgicos, são todos cantados, com exceção das orações próprias do sacerdote, como a consagração e as orações que ele faz no ofertório, etc.
Mas, excetuando-se isso, os textos da Santa Missa são cantados, na missa cantada. E quais são esses textos? Esses textos são aqueles que são constantes, que nunca mudam, ou seja, o que nós chamamos de ordinário da missa, e é composto por aquelas partes que não mudam. E essas são o Kyrie da missa, o Glória, o Santo, o Agnus Dei, o Ite Missa Est, que às vezes é substituído pelo Benedicamus Domino, e também o Credo. Aos domingos, temos também, na aspersão da água benta, o Asperges e, no tempo pascal, o Vide Aquam. Então, essas são as peças que constituem o ordinário da missa. Além do ordinário, nós temos, na Santa Missa, o próprio. E esse próprio é dividido em próprio do tempo, que são as celebrações que estão inseridas no ano litúrgico, o ano litúrgico que começa no primeiro domingo do Advento e termina no último domingo antes do Advento. Então, se nós estamos no primeiro domingo da Quaresma, nós cantaremos o ordinário da missa, que são aquelas partes perenes, aquelas partes que não sofrem alterações, e cantaremos também o próprio do tempo, o próprio do primeiro domingo da Quaresma. Além do próprio do tempo, nós temos o próprio dos santos, que são aquelas celebrações que são móveis. Então elas não dependem do ano litúrgico, mas dependem da data específica. Por exemplo, no dia 8 de dezembro nós celebramos a Missa da Imaculada Conceição. E a Missa da Imaculada Conceição tem os seus textos próprios, que são rezados nessa missa, e são cantados também. Então o que constitui esse próprio, seja ele o próprio do tempo, seja ele o próprio dos santos? Primeiramente, nós temos a antífona de entrada, que é o introito da missa. Depois do introito, nós temos, após a epístola, o gradual e o aleluia da missa. Temos ainda a antífona do ofertório e depois a antífona da comunhão. E também, nós podemos pensar, aí e quando o padre celebra uma missa votiva a São José, uma missa votiva a Nossa Senhora, aí nós temos outra classe, que é o comum, o comum. Nós temos o comum dos santos, nós temos aqui dentro do comum dos santos o comum de Nossa Senhora, o comum de mártires, dos confessores, etc. Essas missas contêm também os textos próprios de cada dia. Então, se o padre vai celebrar uma missa de algum santo que não tem os seus textos próprios, os textos dessa missa serão extraídos do comum. Então, se for um mártir, os textos desta missa serão extraídos do comum dos mártires. E aí, daí virão o introito, o gradual, o aleluia, a antífona de ofertório, bem como as orações da missa e também as leituras da missa. No século IX se percebeu a necessidade de criar um sistema escrito para a música, porque eram tantas peças que estava cada vez mais difícil memorizar tudo, né? Então eles criaram um sistema de neumas, que basicamente, para quem não entende de música, é como se fossem uns riscos que exprimem a melodia, né? Sei lá, isso aqui seria taran, isso aqui taran, né? Ou seja, uma subida, uma descida, né? Eram vários neumas, né? Só que era um pouco confuso, né? Porque às vezes podia se confundir esses intervalos com esse sistema de neumas, né? Então chegou o tal do Guido de Arezzo. O Guido de Arezzo, ele inventou o tetagrama. O próprio nome diz tetagrama, um sistema com 4 linhas que facilitava muito a leitura do gregoriano, né? E tanto que o Guido de Arezzo, o pessoal da música conhece ele porque a escala musical dó, ré, mi, fá, sol, lá, si
Foi ele que criou, não é? Nós temos o hino a São João Batista, conhecido Ut Queant Laxis, né? E ele pegou desse hino o nome das notas musicais, né? E aqui nós podemos perceber como é que ele pegou isso. Ut Queant Laxis, no caso o Dó se chamou Ut na época, né? Ut Queant Laxis, Re sonare fibris, Re. Aí esse Re virou o Ré, né? Mira gestorum, Fa molituorum, Fá. Solve polti, Sol. Labi reatum, Lá. Sancte Ioannes, Si. Né? Bom, então o Guido de Arezzo ele foi muito importante para a sistematização do canto gregoriano. A música, especialmente a música do século passado, que é tipo o século da música popular, da música inglês, né? Americano-inglês, por exemplo, Beatles ou rock pesado, toda essa música tira muito da música gregoriana, na verdade. Por exemplo, eu sou jazzista, eu sou guitarrista de música jazz. E eu estudava numa universidade de artes, em geral. E a teoria dessa música, mesmo que a música pareça muito diferente, a teoria é a mesma teoria, a respeito de como funcionam os intervalos. O que é um terço, o que é um quarto, o que é um quinto intervalo. Quais são os modos? Os modos, por exemplo, gregorianos usam na música rock demais. Então, tem a mesma herança. Por exemplo, a música popular de outros continentes da Ásia tem uma teoria totalmente diferente. Da China, da Índia, uma teoria diferente. Mas uma música popular de hoje em dia depende da mesma teoria. Por exemplo, o modo significa a ordem dos tons e dos semitons, certo? Um tom é tipo... E entre um tom tem um semitom. E cada uma escala que existe tem exceções, mas, em geral, toda escala tem 2 semitons. Vocês são conscientes disso? Então, por exemplo, modo iônico mais comum na música popular de criança, por exemplo, né? E aqui tem os 2 semitons entre o terço e quarto tom e sétimo e oitavo tom. Então, esse é a definição do modo iônico. Vou tocar agora um outro modo, que é eólio menor. Tem 3 diferentes menores, mas esse é o mais usado. É menor, chama eólio. Esses modos usam até hoje em cada uma música que pode ser jazz, pode ser música popular, rock pesado. Não quero usar a palavra funk, mas até nessa música usa esses modos. Não numa forma tão complexa igual na música gregoriana, mas usa. Um outro modo que é super interessante chama mixolídio. A diferença entre esse modo e o modo iônico é só um tom. Eu vou tocar esses 2 modos lado a lado, tá bom? Iônico é assim. Só presta atenção na última nota. A 7ª nota é diminuta, e assim tem um tom completo entre sétimo e oitavo. Então, esse modo
cria uma tensão. E na nossa missa tem alguns Kyrie eleisons que usam esse modo. E algumas outras músicas também, aleluias, que tem uma grande tensão, usam esse modo. E usa também muito na música de rock, até hoje. Então, nesse sentido, não tem muita diferença. A diferença é o significado, o que eu quero expressar. E lógico, com guitarra alta, tem totalmente outro significado. Com isso eu quero fazer tipo massa de pessoas, grande quantidade de pessoas dançar, festejar. E essa é contemplação na música gregoriana, né? É uma atitude com alegria, servir Deus e cantar sobre a graça de Deus. Bom, posteriormente, com essa difusão do canto gregoriano, o pessoal foi dando uma mudada. Em que sentido? Foram colocando melodias que acompanhassem a melodia principal do canto gregoriano. O canto gregoriano, ele possui apenas uma melodia, né? Então, o pessoal foi colocando melodias que acompanhavam a melodia principal, né? Isso se chamou organum parallelum, né? E disso tudo acabou que a polifonia tomou lugar, as polifonias tomaram o lugar do gregoriano, de tal modo que o gregoriano foi cada vez mais tendo seu local na igreja deixado de lado, né? E a polifonia tomou o local do canto gregoriano e isso perdurou por vários séculos. Até que, no século XIX, um abade do mosteiro de Solesmes, na França, esse mosteiro, ele decidiu então restaurar esse canto, estudar o que se tinha se perdido do canto gregoriano, restaurar no seu mosteiro, enfim, fazer um movimento de restauração, né? Isso no século XIX. Então, ele buscou estudar o sistema antigo, o qual o gregoriano era escrito, né? E a fotografia já existia, isso facilitou muito o trabalho dele, né? De restauração. E assim ele pôde estudar e trouxe novamente essas partituras gregorianas e fez o movimento de recuperar isso. E esse movimento ele foi continuado pelo nosso glorioso Papa São Pio X, né? Ele escreveu um documento chamado Trale Sollicitudine, né? Em 1903. E esse documento ele instituía o movimento de restaurar o gregoriano que tinha se perdido, né? Nas missas onde era possível, o pessoal utilizava praticamente polifonias em todas as partes musicais, né, da missa, né, as partes cantadas da missa, né? E isso transformou uma espécie de show as missas, né? Parece que não é muito diferente da nossa época, né? Mas enfim. Então, ele percebeu que, né, esse problema de transformar a missa num show de polifonia e decidiu voltar às raízes, né? Criou o Instituto Pontifício de Música Sacra em 1910, né? Visando restaurar cada vez mais o canto gregoriano, trazê-lo novamente ao centro da igreja, né? Então, a partir disso, o canto gregoriano ele voltou ao seu lugar de destaque na igreja, né? Sem deixar de lado as polifonias, né? Mas o problema era que a polifonia estava muito vigente, né? E polifonias muito exorbitantes, estrondosas, né? E o Papa viu que isso não era bom, né? Espiritualmente. Então voltou o gregoriano e assim ele se difundiu novamente pela igreja, né? Ele traz a gente à razão, porque ele não fica, ao contrário da música polifônica, que muitas vezes eleva a gente de forma sentimental, não que seja errado, né? É importante, às vezes, a gente ter essa elevação pelo sentimento, não é errado. O problema é ficar só no sentimento. E o gregoriano, ele traz a base, né? Ele traz a gente à razão de novo.
é um texto bíblico, tem uma razão teológica muito profunda, e a melodia tem uma razão também muito bem organizada por São Gregório, e não só por ele, mas por muitos durante a história da igreja. Então não é simplesmente, eu senti aqui e vou compor uma música de acordo com o meu sentimento. Não, foi tudo muito bem pensado, e o que é bem pensado, o que é racional, é o que realmente fica aprofundado na gente. Por isso, a gente, se a gente quer ser cada vez mais devoto, né, mais fiel a Deus, a gente tem sempre que usar a razão. E o gregoriano traz essa razão. Então, o gregoriano, ele traz esse foco, essa concentração que a polifonia não traz, né? Que a polifonia, ela puxa a atenção para si própria, porque ela é muito elaborada, ela traz sentimentos, né? Principalmente a polifonia. E aí existe a diferença entre, vamos dizer assim, o gregoriano é o padrão ouro, a música renascentista seria o padrão prata, e a música clássica para frente seria o padrão bronze, ou assim, né? Dentro da liturgia, né? Pode ser colocado, mas de forma muito comedida e claro, de acordo com as preferências de cada comunidade, né? Claro, dentro do mosteiro, por exemplo, quase sempre o gregoriano, porque eles estão num momento de pura contemplação, né? Então a polifonia muito exagerada só iria atrapalhar, né? Agora, em momentos muito festivos, dentro de uma capela como essa aqui, por exemplo, a gente pode colocar, mas não pode ser substituído, o gregoriano não pode ser substituído pela polifonia. Existe essa questão também, né, quais momentos a polifonia ela é permitida. Justamente nos momentos em que teria silêncio na missa. Claro, muitas vezes o silêncio é mais importante. Mas vamos supor, numa missa que seja festiva, né, muito festiva, a polifonia ela vem para preencher o momento de silêncio. Ou seja, o momento que o gregoriano não está ali. Né, porque o gregoriano é o canto principal, é o canto mais importante, é o canto... é o próprio. É o canto próprio da missa. Na missa cantada, na missa tradicional, um coro tem a liberdade para cantar o que ele quer? A resposta é um pouco complexa. Complexa por quê? Porque, em primeiro lugar, é necessário entender que a liturgia já tem os seus cantos. Então, o Kyrie da missa, de onde ele é extraído? De onde vêm as melodias que serão cantadas? Vem dos livros litúrgicos. Então, existem ao todo 18 ordinários da missa, 18 melodias diferentes para cada peça do ordinário. Fora algumas outras melodias que são chamadas melodias ad libitum, que também podem ser usadas. Então, se um coro vai cantar em uma missa no tempo pascal, ele utilizará as peças que estão contidas naquela missa específica, que dentro do ordinário da missa é a missa número 1, que é a missa Lux Retórico. Então, ali tem a melodia do Kyrie, a melodia do Glória, do Sanctus, do Agnus Dei, que devem ser utilizadas. E, do mesmo modo, quando for outra missa, se ele for cantar uma missa de segunda classe, né, existem ordinários específicos para missas de segunda classe. Agora, em relação aos textos litúrgicos, então, por exemplo, se um coro vai cantar na missa do domingo de Páscoa, chegou no ofertório da missa, o que ele vai cantar? O que ele quiser? Não. Ele vai cantar a antífona prevista para o ofertório daquela missa, que está contida no próprio tempo, que é a antífona Terra Tremuit. Chegou na comunhão, ele vai cantar o quê? O que ele quiser? Não, ele vai cantar impreterivelmente a antífona daquela missa, a antífona Pascha Nostrum. Então, existe
uma regra a ser seguida, mas também existe uma liberdade. E essa liberdade está prevista nos documentos sobre música sacra. E aqui eu cito principalmente o motu próprio de São Pio X, Tra le Sollecitudini, e o documento do Papa Pio XII, Musicae Sacrae Disciplinae, onde eles dizem que, tendo cantado a antífona do ofertório, pode-se executar um moteto sobre palavras aprovadas pela Igreja, pode-se executar alguma peça no órgão, naquele tempo que resta, no rito. Tanto é que, se o coro cantar o ordinário e o próprio, ele não precisa cantar mais nada. As outras partes podem ficar em silêncio, se ele não for capaz de cantar outra coisa. Mas essas partes são partes indispensáveis em uma missa cantada. Nós temos o Crux Fidelis, né? Crux Fidelis é cantado, a letra dele, né? Ela é totalmente voltada para a crucificação de Nosso Senhor, cantada principalmente ali na Sexta-feira Santa, né? E então você tem uma melodia no modo que traz um tom triste, né? Um tom mais de reverência e de tristeza pela morte de Nosso Senhor, né? Então você tem Crux fidelis inter omnes arborum nobilis. Então você tem um tom mais triste, né? Ao contrário do Crux Fidelis, nós temos o Te Deum, né, que tem várias melodias, vários modos ali, só porque ele é diferente do Crux Fidelis, ele já é mais majestoso, porque ele traz esse júbilo, né? Ele é cantado ali no último dia do ano, com um agradecimento por todo o ano, né? Por tudo que Deus trouxe para a gente, para todas as benevolências de Deus para a gente, né? Então ele é um canto de agradecimento e ao mesmo tempo de celebração da majestade de Deus. Então ele já tem uma melodia que a gente chama na música moderna de maior, né? Um tom maior. Então seria Te Deum laudamus, Te Dominum confitemo. Então você vê que é mais vibrante, né? A gente tem uma melodia e tem partes do Te Deum que são ainda mais vibrantes, né? Que aumentam o tom, e aí esse aumento de tom faz com que as pessoas fiquem mais vibrantes, né? Então o gregoriano tem essa maravilha que é de acordo com o modo, de acordo com o tom que ele imprime, ele traz aquilo que o texto está mostrando para as pessoas que estão ouvindo e cantando, né? Nós temos 18 Kyrie eleisons no nosso próprio, no Kyriale, 18 diferentes. E tem em 8 diferentes tonalidades, modos. Mas o significado do Kyrie eleison é sempre o mesmo. Mas mesmo assim tem em menor, tem maior. Então não é tão óbvio que, sempre quando eu uso o modo menor já a música triste. Não, Kyrie eleison sempre tem a mesma graça, o mesmo significado. Não é? Concorda? Sim. Eu acho esses modos gregorianos têm uma outra função. Eu não sei se vocês já perceberam, muitas vezes os modos mudam dentro da própria música. Então tem muitas músicas que começam com uma escala assim, e de repente muda esse tom, muda para isso. Isso é uma mudança tão profunda. É muito mais sobre essas coisas do que o tom básico. De vez, por exemplo, nesse Aleluia,
esse intervalo, 1, 2, 3, 4, tem que prestar atenção nisso. Jubilate. Então, na palavra jubilate, jubilate em português o quê? Muita alegria. E o que acontece? Esse tom que foi um semitom aqui, um semitom sempre tem a tendência de ser um pouco, não escuro, mas um pouco melancólico. E se eu resolvo esse semitom, fica muito mais brilhante essa nota. Então, no gregoriano tem muito mais esse jogo entre diferentes modalidades e assim amplificar o significado de uma palavra. Aqui é muito interessante o intervalo, porque não começa no tom número 1. Começa tipo lá em cima, no tom mais distante do nosso começo. Então a escala começa aqui. O quinto tom é mais distante, porque o sexto já chega mais para cima, para a oitava aqui, e o primeiro tom também, na oitava. Então, esse é o tom mais distante. Eu penso nisso, qual o significado disso? Eu não tenho resposta, mas para mim, isso já, é a graça de Deus, que é muito para nós, para ficar mais, para essa graça chegar na nossa alma, nós temos que esforçar muito. No começo fica fora e nós temos que fazer um esforço para entrar em nós. Então, assim, e chega. Então, esses intervalos já contam uma história. Eu chego distante, aqui eu tenho esse jogo entre essa nota melancólica, porque é um semitom. Já é tenso, a música é tensa e triste lá em cima, mas quando chega, fica com o pé no chão. Então, chegou. Então, os intervalos são é uma poesia de intervalos. Na música popular de hoje em dia, não existe isso mais. Nós temos uma modalidade e todos os 3, 4 acordes que normalmente tem uma música popular, usa sempre as mesmas 7 notas. E não tem mudança. Só verso, refrão, solo de guitarra e acabou a música. Mas não tem essas surpresas para nosso ouvido. Porque isso é realmente uma surpresa. Especialmente quando eu escuto lá embaixo e o coral faz isso, eu sempre acho, nossa, o que aconteceu? É uma surpresa, porque começou com essa modalidade. E volta para isso. Então, isso já é uma mensagem em si. Né? E tem muitos exemplos. Quase em toda a música gregoriana tem essas mudanças. No Kyriale não. Kyriale fica mais festivo sempre, Kyrie, Agnus Dei. Lá não tem isso, não. Mas sempre no próprio tem muito isso. Dependente os psalmos, as palavras. Então, diferentes. Tem alguns que são bem, profundo. E já começa no primeiro intervalo com um intervalo muito melancólico, com semitom no segundo intervalo. Então, e depois já resolve esse intervalo para um tom de um semitom, sempre dependente das palavras. Mas normalmente tem uma tensão no começo e depois está abrindo para relaxar, para se alegrar mais, ou dar mais alegria. Né? Então, isso é uma grande diferença. Assim, a música gregoriana transmite uma complexidade,
muitos modos, muita mudança dentro de uma música que dura 2, 3, 4 minutos e tem várias tonalidades e bem complexo. O gregoriano tem a característica de expressar, do modo mais perfeito, os sentimentos que aquela liturgia traz consigo. Eu posso citar alguns exemplos. O introito da missa do Domingo Pascal. Em vez de ser uma melodia vibrante, uma melodia alegre, o introito da missa do Domingo Pascal, Resurrexit et adducte sum, aleluia, expressa justamente um diálogo do Filho com o Pai. Eu ressuscitei e agora estou contigo. A minha impressão, escutando esse introito, é a de que Nosso Senhor está aliviado. É a de que Ele está, depois de tanto sofrimento, depois de ter sofrido inimaginavelmente, agora Ele está tranquilo com o Pai. E por isso, é uma alegria, é um consolo, mas é um consolo aliviado, é um consolo de quem muito sofreu antes de agora estar na presença do Pai novamente. Antes de agora estar ressuscitado. A antífona de comunhão da missa das bodas de Caná. Nessa antífona, Nosso Senhor transforma a água em vinho. Essa antífona contém 3 personagens, ou melhor, ela contém o narrador e 2 personagens. Nosso Senhor Jesus Cristo e o Mestre Sala. E quando nós escutamos essa antífona e analisamos o texto que está sendo cantado, nós percebemos que ela começa com o narrador expondo a situação. O Senhor disse, né, pegai as jarras, enchei-as de água. E quando é Nosso Senhor que diz, Ele fala em um tom grave. Implete hidri as aquas. Nosso Senhor sabia que não era a hora dele. E por intermédio de Nossa Senhora, Ele realizou o milagre. A música moderna, ela tem uma melodia muito clara. Então, se a gente que já frequentou o rito novo, né, a gente vê que as liturgias, as músicas, elas têm uma melodia muito clara. O povo aprende essa meio chiclete, né, que eles falam. Ela fica grudada na cabeça. E aí, quando se faz alguma voz a mais nessas músicas, o povo ainda consegue cantar. Na polifonia da época, né, quando surgiu a música sacra, não era tão fácil. Se a gente escutar aí, por exemplo, foi até cantado no sábado da Vigília Pascal, foi cantado o Ciclo de Servos. É uma música de Palestrina e ela, a gente não consegue identificar a melodia, ela é toda fluida, né? Uma melodia puxa a outra, que vai puxando a outra. Então, para o povo cantar isso é muito difícil. Então, por isso a música gregoriana ainda é a música própria da igreja, da liturgia. Em alguns momentos pode-se colocar a polifonia, que é a música sacra, né? Por exemplo, Mozart, Handel, que são músicas já do período clássico, e principalmente Palestrina, Vitória, tem aquele do Locus Iste,
Bruckner, né? Então tem vários autores, vários compositores que fizeram músicas muito bonitas, de vários períodos, inclusive o período da música contemporânea, e isso enriqueceu a música, mas ao mesmo tempo deixou ela um pouco mais complicada para o povo. Então houve um documento, um moto próprio, que norteou essa questão. Ela colocou, de preferência, a música gregoriana, e em segundo lugar, em alguns momentos, pode-se colocar as polifonias. Palestrina, além dele ser um compositor que fez coisas muito belas, né, ele foi um dos mais importantes chefes, né, da música litúrgica dentro do Vaticano. Ele realmente foi o diretor do coro oficial, né? Eu não lembro o nome do coro, mas é o coro oficial do Vaticano. E o compositor oficial, durante muito tempo, durante muitos anos da vida dele. Então, ele se especializou muito na liturgia, né? Diferente de outros autores, por exemplo, de outros compositores como Mozart. Mozart fez coisas belíssimas para a missa, mas ele tinha a vida dele, a composição dele era voltada principalmente para a música secular, que é a música popular, né? Vamos dizer assim, a música mundana. Por exemplo, óperas, né? E ele introduzia muito da ópera na música dele. Por isso não é tão usado na missa, porque é muito grandioso, muito diferente, né? E isso ia tornar, além de ser longo, né, tem essa questão. Agora, a Palestrina não, ele sabia fazer a composição de acordo com o que pedia na liturgia, né? De acordo com o texto litúrgico e obedecendo às regras que vinham do gregoriano. Porque as regras do gregoriano, elas não foram banidas por causa da polifonia. A polifonia, ela só trouxe outras linhas melódicas. E isso não fez com que o gregoriano fosse tirado. Existe uma lógica gregoriana ali na música polifônica também. Hoje em dia tem muito esse discurso. O que é a música que combina mais com a missa tradicional, né? Tem muita conversa nos fóruns, no YouTube, tem canais que conversam muito sobre isso. Até no nosso coral tem essas conversas, né? De vez em quando. De novo, não pode generalizar. Eu acho que o Papa São Pio X quis dizer as palavras têm que ser óbvias, claras e transmitindo a mensagem. Se a polifonia fica tão complexa que nós nem percebemos mais as palavras, nem as sílabas mais, lógico que esse é um problema, né? A respeito servindo a missa. É tipo uma coisa fora da missa um pouco. No outro lado, eu acho que a polifonia, a matemática da polifonia, é tipo uma evidência da existência de Deus. Eu acho que a polifonia é um milagre tão grande. Diferentes intervalos criam uma harmonia. Nós cantamos na vigília de Páscoa o Kyriale de um compositor polonês que se chama Gorzicki. E ele usou a mesma técnica, que é o seguinte: usando para Kyrie polifônico a melodia do Kyriale do Missale. Por exemplo, 8. Então usa, e nessa missa normalmente começa, nós cantamos assim, se vocês lembram, nós começamos com gregoriano e entrou a resposta polifônica. Gregoriano, polifônica. Para fazer isso óbvio, olha, isso é ainda um gregoriano. Só tipo, pensa no gregoriano igual um rascunho e a polifonia colorida, né?
e com perspectiva. Vamos dizer, esse som rascunho 2D e a polifonia vira tipo uma obra de arte colorida 3D, com perspectiva e tudo. Mas baseada, a fonte é a mesma coisa, para ficar em contato com a mensagem, com o mesmo significado. E assim fica ótimo, né? Eu, pessoalmente, sou um grande fã do Johann Sebastian Bach, do Mozart, um grande admirador. E, por exemplo, o Kyrie do Mozart, a missa do menor dele, demora 8 minutos, mas é lindo demais. Mas não é baseada num gregoriano. É uma composição totalmente independente, mas eu acho que serve muito bem. Mas seria muito difícil durante uma missa, porque é muito comprido, né? Mas os compositores, especialmente nessa época da Renascença, sempre respeitavam o gregoriano. Só alguém tem outras habilidades. O Palestrina era tipo o chefe da polifonia. Até hoje, quem estuda polifonia tem que estudar as técnicas do contraponto que eram definidas pelo Palestrina. Até hoje. Ele nunca escreveu tipo um livro, regra de polifonia, mas simplesmente estudando toda a música dele, vira tipo uma obra de, um livro de regras. Palestrina sempre faz esses intervalos, nunca usa esses intervalos, então tem regras dele, né? E até o Mozart estudou, o Beethoven estudou. Os compositores de hoje em dia estudam o contraponto do Palestrina. Então, mas só ele era o chefe. Até hoje ninguém conseguiu compor exatamente com ele. Ele tinha tipo uma conexão, uma habilidade matemática mais perfeita do que todos os outros. Eu acho que só tem um compositor até melhor que o Johann Sebastian Bach, que tinha ainda mais habilidade de criar polifonia mais complexa, que ainda faz sentido. Por tudo isso é que nós devemos devolver ao canto gregoriano o seu lugar na liturgia. E por todas essas coisas que citei, por todas essas explicações e essas realidades que sustentam o canto gregoriano, nós devemos executá-lo bem. Devemos executá-lo bem porque a liturgia conta conosco para isso. Então, se você canta na missa, se você quer cantar na missa, e quer fazê-lo bem, e quer fazê-lo dignamente, saiba que, em primeiro lugar, é necessário cantar bem o canto gregoriano. Então, é importante conhecer os livros litúrgicos, os livros que contêm esses cantos. Então, o mais importante deles é o Liber Usualis, que traz os cantos do ordinário da missa, que traz todo o próprio da missa, o próprio do tempo, o próprio dos santos, as missas comuns. E também nós temos que reconhecer que é difícil encontrar esses livros hoje em dia, né? Esses livros físicos. Mas são arquivos que são facilmente encontrados na internet. E também uma coisa muito importante é que nós, por mais que já cantemos os textos da missa, é importante nós sabermos o que eles estão dizendo. Então, nesse processo de preparar os textos da missa, de preparar as antífonas, é uma coisa muito boa estudar a tradução dessas antífonas, porque aí nós estaremos integrando tudo, integrando a melodia com o texto, com a piedade, com o sentimento, e aí seremos capazes de executar bem aquilo que a liturgia nos pede. Então a liturgia conta conosco para isso. A música na liturgia não é algo a mais, ela não é um detalhe. Ela é algo que faz parte da liturgia. Nós não devemos pensar a missa de baixo para cima, como se a missa cantada ou a missa solene fossem formas mais rebuscadas do rito. Não. Pelo contrário, nós devemos enxergar a missa rezada como uma simplificação da missa pontifical. Nós temos que ver a missa de cima para baixo. Então a missa rezada e até mesmo a missa cantada são simplificações da missa solene, da missa pontifical. Nós temos que ter esse cuidado de não enxergar
os cantos, os detalhes, as rubricas, os ritos, como elementos que estão aqui, mas poderiam facilmente não estar. Não. Se a liturgia prevê, se os monges passaram tantos séculos compondo, se são prescrições contidas na liturgia, então elas devem ser feitas tanto quanto possível. Tanto quanto possível. Então, nós temos que ter essa mentalidade de fazer o melhor sempre que possível. Disse muito que a dignidade do ofendido é aquela que mede a gravidade da ofensa. Nós podemos trazer isso para a liturgia também. A dignidade daquele que recebe a oferta, que recebe o sacrifício, que recebe o nosso esforço, que recebe a nossa dedicação, que recebe o nosso canto, deve nos mover a oferecer-lhe o mais perfeito possível. Obviamente não somos capazes de oferecer a perfeição, porque só Deus é perfeito. Mas temos que sempre oferecer aquilo que nós temos de mais perfeito. Temos que dar o nosso melhor sempre na liturgia. Esse já é o 7º ano em que eu estou cantando na missa tradicional, graças a Deus. E eu posso afirmar com certeza que é sempre uma novidade. É sempre uma novidade. Existem liturgias que faz 7 anos que eu estou cantando. Mas a cada ano que passa, eu entendo algo novo, eu conheço algo novo, eu aprimoro a execução do coro, das peças, das antífonas. Novos sentimentos vêm, né, ao coração quando executamos peças que já executamos várias vezes. E o canto gregoriano tem um repertório tão vasto que eu tenho certeza que o tempo pode passar, os anos podem se somar, e isso nunca vai mudar. E é por isso que o canto gregoriano é o canto da igreja. Ele é um canto sempre novo. O salmista nos manda cantar um cântico novo ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. E o melhor cântico é o canto gregoriano. Então, o gregoriano teve um impacto muito forte na minha vida, porque eu nasci numa família que não tinha religião estabelecida, né? Meu pai católico, minha mãe protestante, a gente ia em qualquer igreja, já frequentei a protestante muitas vezes, e aí com 16, 17 anos, eu larguei todas as religiões e comecei a dançar. Eu tinha um grupo de dança, então eu tinha ligação com a música, mas era de forma mundana. E aí eu né, passei por essa fase de, vamos dizer assim, festas e né, mundana mesmo. E aí, num dado momento, lá com 18 anos mais ou menos, eu recebi o chamado de Deus para ir para a igreja. E aí eu falei para minha mãe, eu quero ir para a igreja, né? Minha mãe, fui com ela na missa no domingo depois disso, né? Desse momento de chamamento aí. E aí, durante a missa, minha mãe foi lá no coral e falou para eles: chama o meu filho para cantar com vocês, para ele, porque ele está começando a vir para a igreja. E eles me chamaram. No primeiro domingo eu fiquei meio perdido, nunca tinha cantado na minha vida. Eu cantava em casa, no banheiro, né, aquela coisa bem... E aí no segundo domingo eu já estava fazendo segunda voz, e depois de alguns meses já estava fazendo solo, e depois de pouco mais de ano, eu já estava cantando com a orquestra sinfônica, no teatro, cantando o Te Deum, inclusive, com solo, com um monte de professores, né? Então foi uma coisa assim meteórica mesmo, uma coisa que o Espírito Santo realmente trouxe esse dom para mim trazer para a igreja, né? E aí no início eu participava de grupos que eram populares, né? De música popular dentro da igreja, vamos dizer assim, carismáticos, né? E com o tempo, e aí no ano 2000 o Padre João começou a celebrar na Nossa Senhora da Abadia o rito tradicional, a missa de sempre, que a gente chama também de rito tridentino, né? E aí, quando ele começou a celebrar, eles formaram um coral, o Coral São Pio X, e eu entrei em 2001, fui convidado
E fui porque eu queria aprender a cantar. Não tinha ideia de como era a música. E eu fiquei apaixonado pelo gregoriano, né? E me apaixonei pelo gregoriano e com o tempo fui largando os outros, não aguentava mais. Com o tempo a gente vai... quando a gente conhece o gregoriano e sabe, né, o que ele representa realmente dentro da liturgia, a gente começa a distanciar não, começa a evitar o canto moderno. Porque o canto moderno, você pode ver... se você for à missa nova, né, o rito novo, você vai ver que mesmo na quaresma tem aquela melodia totalmente vibrante, não tem sentido nenhum. Tá cantando um período que é de penitência, que devia ser mais triste, né? Não é triste, mas assim, mais reverente. E eles estão colocando lá Hosana, sei lá o quê, não tem nenhuma... Eles não têm nenhuma preocupação com isso. E não é culpa deles, é porque, né, infelizmente, houve uma reforma que foi mal conduzida e tudo mais, né? Não vou entrar nesse mérito aí. E aí, com o tempo, eu não conseguia mais cantar no rito novo. E fui ficando só aqui. Aí comecei a reger o coral, São Pio X, e aí construíram a capela e fiquei só aqui. Não quis mais cantar em outro lugar. Nunca, nem em casamento mais. Porque eu cantava em casamento, tinha que cantar. Já cantei até Elvis em casamento, para vocês terem uma ideia. Dentro da igreja. Me arrependo profundamente, mas assim, não tinha, né, muita ideia. Hoje em dia eu só canto na igreja e só no rito de sempre. Né? E isso foi uma revolução na minha vida, realmente. Foi o que me deixou, que me fez realmente levar a sério a religião. Provavelmente, se eu tivesse continuado nesses grupos populares, no rito novo, eu ia levar a religião muito mais, não que eu leve assim perfeitamente, mas ia ser muito mais superficial. O gregoriano, ele traz essa profundidade, né, para quem escuta e para quem canta, mais ainda, uma profundidade. Para minhas próprias músicas, eu fiz uma transformação. Hoje em dia, sou muito mais calmo e, mesmo assim, eu componho música que não é obviamente espiritual e eu quero servir, mesmo assim, o Deus. Mesmo assim, que não é um Kyrie eleison, é uma música instrumental, talvez. Mas mesmo assim, eu quero servir. E isso, graças a Deus, graças a desse coral, aconteceu para mim. Então eu não consigo tocar minha música antiga igual anterior. Já tem um efeito na minha música. Por exemplo, quando eu improviso com mais calma. Eu não quero mais mostrar o que eu tenho, tipo, tecnicamente. Isso não tem mais significado para mim, não muito. De vez em quando precisa fazer isso para esquentar os dedos, né? Mas agora por exemplo, num palco com outros jazzistas, quando nós só falamos, olha, vamos tocar uma música no Ré menor. E tocamos, 20 minutos. E antigamente, para mim, significava... Então, muito rápido, muitas notas, tipo, igual um barulho, né? Claro que não é. Mas muita informação. E hoje em dia, porque no gregoriano é muito mais calmo e fica num intervalo. E tá celebrando um intervalo. E fica... E fica lá para realmente celebrar uma chegada no céu, por exemplo. Então, eu improviso hoje em dia muito mais assim. E depois de uma nota, não sempre precisa chegar outra nota, pode chegar um pause. Quero dizer isso, para refletir o que eu toquei. Então, o silêncio, hoje em dia, tem mais importância para mim, por causa disso. Eu acho que essa é a música mais simples para entrar, além da complexidade, mas
é mais simples entrar em contato com Deus. Porque o grupo dos homens que cantam, né, canta a mesma nota. E tem que, a regra principal, eu quero misturar minha voz com os outros. Não é ópera. Eu não canto para mostrar minha voz. Olha, eu tenho uma voz forte, alta, quero brilhar. Não. Tem que afinar, não afinar assim. Afinar a altura da voz, tem que afinar o volume, a expressão e a intenção. Então, para isso, é muito mais fácil, para chegar nisso, é logicamente mais fácil música monofônica, né? Só com uma nota, ou homofono. É uma nota, e assim nós podemos, nosso grupo de 2, 3, até 8 pessoas, ou pode ser até mais, né? Pode até meditar, cantar uma nota e assim é mais fácil afinar com as outras pessoas. E lógico que o resultado que sai para o povo lá embaixo que escuta, nos transmitem essa energia. Né? Na música polifônica é muito mais difícil chegar nesse nível, porque tem que... no qual compasso eu vou começar? Aqui, no terceiro tempo, aqui no quarto tempo. Tem que pensar muito, prestar muita atenção e assim, se não for um super profissional, vai perder a intenção de realmente servir as palavras, a missa, né? Os salmos, oração. Né? Isso, na verdade, a missa nova, para mim, foi meu motivo para até sair da igreja. Porque na minha região não existia uma opção igual aqui em Anápolis. Eu formei numa missa com as palavras em alemão, mas ainda no mesmo rito, só traduzido. Mas, tipo, quando eu tinha 15 anos, mudou muito. O Vaticano II bateu forte na porta e não foi para mim mais uma experiência agradável. Mas não foi muito consciente. Eu descobri, analisei depois. Né? Eu só achei, nossa, eu não preciso mais. Eu não gosto. E depois eu realizei, foi isso. Faltava a graça de Deus realmente na missa. Eu reencontrei. E para mim, eu fiquei tipo fora da missa. E só em casa, escutando as músicas sacras antigas, eu fiquei em contato com Deus. Eu sei que foi muito errado, né? Um grande pecado, mas eu não sabia o que tirou a corda comigo e a missa. E depois eu descobri, eu sempre tinha essa vontade de uma missa de verdade, da missa eterna. E depois eu estudava música na universidade. Essa música sagrada, Palestrina. Então, tem mais que 100 discos de Palestrina, esse tipo de música. Então, essa foi minha conexão sempre. Mas eu não sabia que existe missa ainda com essa música. E a música me voltou. A Mariana já foi para essa missa aqui, ela falou, você tem que ir para essa missa. Primeiro dia, missa, de verdade. Voltei. Confessei, uma confissão muito geral, muito forte e voltei para a missa. Graças a Deus. A música foi tipo o fermento de Deus para fazer eu voltar para a missa. Foi muito interessante para mim pessoalmente. O canto gregoriano na minha vida, ele impactou de um modo assim muito interessante. Porque o modo como eu levava a vida espiritual era né? Só que quando eu descobri o canto gregoriano de um modo pleno, realmente, eu consegui entender melhor aquilo que eu vivia interiormente, só que por meio de notas musicais, querendo dizer assim, né? Notas musicais e os textos, né? Não é só nota musical gregoriana. Então, vendo aquela melodia, aquelas letras, vendo aqueles cânticos, eu consegui enxergar melhor aquilo que eu vivia no meu interior, né?
Isso foi motivo de muita alegria. Então, a partir do momento que eu descobri o canto gregoriano, eu pude, né, me encontrar cada vez mais comigo mesmo de um modo musical, né? E uma música que não me distrai daquilo que é o centro da minha vida, mas que me leva a relembrar cada vez mais o sentido da minha vida, né? Que é a vida com o Nosso Senhor, a vida espiritual, a vida de oração. Então, esse foi o impacto, né? A alegria de saber que existe uma música que realmente expressa aquilo que acontece na minha alma, né? Porque as outras músicas que tentam exprimir isso, umas são mais eficazes e outras não tanto, né? Mas a partir do momento que eu percebi que o gregoriano exprime isso de modo perfeito, aí sim, essa música que eu quero escutar a maior parte do meu tempo que eu puder escutar, né? O desenvolvimento do gregoriano está tão associado ao desenvolvimento do cristianismo, né, que é muito difícil separar um do outro, né? Musicalmente falando, historicamente falando, o cristianismo se desenvolveu ao mesmo tempo que o gregoriano se desenvolveu, né? Então, o gregoriano é o modo pelo qual Nosso Senhor quer que nós nos aproximemos musicalmente dele, né? É a música que mais nos aproxima dele. Certamente os apóstolos, os primeiros cristãos, se escutassem as músicas que a maioria das paróquias no Brasil executam, eles ficariam insatisfeitos, né? Mas certamente eles ficariam satisfeitos com as músicas, os cânticos gregorianos, né? Porque eles exprimem a realidade espiritual, a realidade evangélica, né? Podemos até comparar os votos, as realidades evangélicas, pobreza, castidade, obediência, né? O gregoriano, ele é pobre, mas não é uma pobreza de ser paupérrimo, né? Mas no sentido de desapego, né? Tanto que ele possui o quê? Ele não possui um ritmo metrificado como as músicas modernas, né? Um cântico pobre, um cântico casto, ou seja, um cântico que ele não excita as paixões de modo desordenado. Ele é obediente, né? Porque ele sempre, nos seus textos, ele sempre possui aquilo que a igreja pede. Nada além disso. Tudo que ele possui de letra é aquilo que a igreja pede, né? Por isso que ele é o que melhor atinge a finalidade litúrgica e espiritual, né? Fecit Deus firmamentum, divisitque aqua. Do mesmo modo que nós chamamos a missa tridentina, a missa tradicional, de missa de sempre, porque ela possui elementos orgânicos que foram se desenvolvendo historicamente de modo gradativo e não forçado ou artificial, o canto gregoriano também poderíamos chamar de cântico de sempre, né, da igreja. Sempre existiu o canto gregoriano, né, desde a origem dos judeus, Roma, Império Sacro Romano Germânico, até a época de São Pio X e até hoje, nos nossos dias, ele está presente na liturgia da igreja como canto principal, né? Aquilo que eleva de modo mais eficaz a nossa alma, a liturgia, né? Então, podemos sim chamar o canto gregoriano de cântico de sempre, a música de sempre da igreja, música litúrgica de sempre da igreja.